A paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigada, Senhor, por nos atrair para a Tua presença mais esta manhã. Eu te agradeço, te rendo graças. Em nome de Jesus, fala aos corações, Senhor. Me usa como um instrumento na Tua mão. Eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Amém. Eu acordei, ainda estou um pouco mole de quando eu acordei, mas o Senhor foi ministrando ao meu coração na palavra, algumas passagens, e a primeira passagem foi lá em Jó. Jó, capítulo 23, eu vou ler o versículo 13 apenas. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Na versão que eu li, a primeira versão que eu li no celular, assim que eu acordei, diz que aquilo que Deus planejou fazer, Ele fará. Quem pode ir contra os planos do Senhor? O que Deus planejou, o que Ele já decidiu fazer, Ele certamente fará. Então eu pedi ao Senhor direção, o que Ele estava querendo nos revelar através dessa passagem, porque é certo, que todas as coisas, todos os planos que Deus decidiu fazer, Ele fará. Exceto quando se fala da questão de que, na Bíblia, de exemplos de que Deus decidiu julgar um povo, vir contra o povo, mas Ele fala, se te converteres a mim, se arrependeres, eu voltarei atrás na minha palavra, não virei com o juízo. Nesses casos, a gente vê Deus voltar atrás, exercendo misericórdia. Deus é grande em misericórdia. E aqueles que se arrependem, o Senhor derrama da misericórdia. Então, aqui em Oséias, capítulo 11, o Senhor me disse que lá em Jó a gente vê Jó falando, Jó estava sofrendo já na carne, sofrendo pelas perdas que teve, e ele diz, mas se Deus está contra alguém, quem se desviará? Quem sairá da ira de Deus? O que a sua alma quiser, isso fará. E aí, Deus me trouxe para Oséias, lá no capítulo 11, versículo 9, que diz, não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Às vezes nós tentamos entender Deus com a nossa visão, com o nosso entendimento limitado. Nós tentamos entender Deus do que conhecemos e nós vemos com olhos, humanos, de homem, de mulher, de humanidade. Nós vemos com esses olhos, mas Deus diz, Ele não é homem. Ele não é homem para que minta. Ele não é homem. E o que Deus diz aqui nessa palavra é, não executarei o furor da minha ira. Ou seja, Deus irou, mas não executou o furor. Por quê? Porque ele diz, não voltarei para destruir Efraim, não voltarei para destruir o meu povo. Porque eu sou Deus e não homem. Efraim, nessa passagem, se você ler o capítulo 11 de Oséias, você vai ver a ingratidão de Israel. Efraim é Israel. A ingratidão de Israel, os pecados de Israel que estava acontecendo, mas Deus diz, não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Deus é santo. Aleluia.
Glória, glória, glória a Deus. Deus é santo. E aí no versículo 5 diz: sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converta-te a teu Deus. Guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Espera sempre no Senhor, guarda a tua fé, converta-te a Deus, guarda a beneficência e o juízo. Deus tem planos bons, não maus. Deus tem planos de paz, Deus tem planos de vida e não de morte. O Senhor enviou o próprio Filho dele, Jesus Cristo, para que nós tenhamos vida. Nós tivemos, vamos dizer, nos tornamos inimigos de Deus lá atrás por causa da queda do homem. Mas nunca foi projeto de Deus nós estarmos separados dele. Ele nos fez para estarmos em comunhão com ele. Ele nos formou com as próprias mãos. E aí o Senhor, com um plano perfeito de redenção, enviou o próprio Filho por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, no Filho de Deus, em Jesus Cristo, não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai te amou, o Pai eterno te amou, Ele te formou, Ele te amou, Ele te atrai para Ele com laços de amor. Os planos que Ele tem para ti são bons, são de paz, são de vida e não de morte. E Ele diz: não executarei o furor da minha ira, ainda que eles estejam sendo ingratos com o que eu fiz com eles, ainda que eles rejeitem, o meu amor, ainda que eles estejam nesse lamaçal de pecado, eu os atrairei para minha presença novamente. Eu os purificarei, eu os justificarei. O Senhor Jesus está te chamando agora para a presença dele e dizendo: eu te purifico. Sou eu quem te purifico. Guarda a tua fé. Converta-te a mim. Guarda a beneficência, o que é bom, e o juízo. E em teu Deus espera sempre, espera no Senhor. Para finalizar, Deus me deu a palavra lá em Zacarias capítulo 14. Aleluia. Que diz no versículo 9: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é o único Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. E todos dirão que Ele é santo, 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 porque Deus é santo. Deus não é como os homens. A gente tenta enquadrar Deus no nosso pensamento, e trazer para algo que nós conhecemos, mas Deus é santo. Nele não há trevas, não há escuridão. Deus é santo. Aleluia. E o Senhor, Ele também me trouxe aquele louvor, que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, o Senhor virá. O Jesus Cristo voltará. E Ele vai voltar sobre essa terra para governar. Ele vai voltar sobre essa terra para reinar. E todo joelho se dobrará diante do Senhor e confessará que só Ele é Deus. Que nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos. Porque Deus
deseja, até isso ele deseja, ele deseja que nós nos convertemos dos nossos maus caminhos para o nosso bem e para o bem do próximo, porque ele não quer que nós façamos mal ao outro. O que Deus espera de nós? Que nós façamos aquilo que é justo e que é bom, aquilo que não vai ferir, que não vai matar, que não vai machucar. Qual o mandamento que Jesus nos deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que você não quer que seja feito a você, aquilo que você sabe que é mal, você não vai fazer para o teu próximo. Deus nos chama a amar. Jesus nos chama a amar. O Pai nos amou. E o Pai, Ele tem o desejo de nos salvar da condenação que foi feita para Satanás e os anjos que caíram com ele. Mas o inimigo tenta levar muitos, tragar almas para levar junto com ele para a condenação. Mas o Pai enviou o próprio Filho por amor e nos chama a amar. Lá no princípio, no Éden, Satanás ele tenta a Eva e a Adão com o fruto, né? O fruto. Deus deixou no jardim muitas árvores. Ele diz: de todas comereis, de todos os frutos das árvores, exceto um, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comeres dela, certamente morrerás. Só Deus tinha o conhecimento do bem e do mal. E Deus fala: se você comer desse fruto, você vai passar a conhecer o bem e o mal e certamente morrerá. Sim, quando comeram, tiveram conhecimento do bem e do mal, passaram a saber aquilo que é bom e que é mal, e também a praticar coisas mais, a fazer coisas mais, ter a carne, um pecado na carne, praticar aquilo que não é bom. E aí, uma vez tendo caído em pecado, desobedecido a Deus, morreu. Adão e Eva morreram espiritualmente primeiro, porque houve essa separação, porque Deus é santo e houve essa separação espiritual de comunhão. Nós vemos isso, por exemplo, no templo, no Velho Testamento, quando diz do tabernáculo e do lugar santíssimo e do véu, e todos aqueles que tentassem entrar no lugar sem estar purificado antes morreriam por causa da santidade de Deus, o peso da glória de Deus. Aonde há a presença do Senhor é pura, é santa. Só que hoje nós temos acesso sem sermos consumidos por causa de Jesus. Jesus nos reconciliou ao Pai e é o próprio Jesus Cristo que nos purifica e que nos dá acesso. É o próprio Deus que nos purifica e nos dá acesso. O Senhor Jesus veio a esse mundo para nos reconciliar ao Pai, porque o Pai queria que essa comunhão fosse restaurada. O Senhor Jesus veio ao mundo para termos comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus veio a esse mundo para nos tirar da condenação. E a condenação é essa, porque a luz veio ao mundo. E não aceitaram, rejeitaram a luz. A condenação é essa, rejeitaram o Filho de Deus. Mas todo aquele que crê, que se converter a Deus, que buscar andar na beneficência, fazer aquilo que é bom e justo, andar segundo os caminhos do Senhor. Olha para Deus, olha para Jesus Cristo e aprenda dele que é humilde e manso. Não olhe para mim, não olhe para os seus irmãos na fé. Nós estamos nessa caminhada juntos, aprendendo e indo em direção ao alvo que é Cristo. Então olhe para o alvo, olhe para Cristo, aprenda do Senhor Jesus que é humilde e manso de coração. Aprenda do Senhor Jesus porque Ele quer te salvar, quer te dar vida. O Senhor virá sobre essa terra. Nós não sabemos o dia, ninguém sabe, somente o Pai eterno sabe. E Ele virá reinar sobre essa terra.
E o Senhor Jesus virá, né, fazer novos céus e nova terra. Ele virá reinar sobre todos, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Deus é santo, que Ele é o único Deus. Amém? Essa é a passagem que o Senhor ministrou ao meu coração. Que Deus fale mais ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus ministre mais ao teu coração. E vamos orar para encerrar? Eu quero orar por você. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigada, Senhor, por nos atrair todos os dias para Ti, pelo Teu grande amor e misericórdia, pelos Teus planos perfeitos. Obrigada, Senhor, por nos formar. Às vezes, Deus, a gente se senta numa cadeira de juiz, numa cadeira de detentor de sabedoria, e tentamos entender os teus planos, tentamos entender os teus feitos, mas a gente falha ao fazermos isso, porque o Senhor não tem a mente como a nossa. Senhor, eu confio no teu amor e no teu cuidado. Eu confio nas tuas palavras e eu sei que os planos que o Senhor tem para nós são de paz e não de mal. Que o Senhor não exercerá a tua ira. Como diz, derramará da tua misericórdia a todo aquele que se converter a ti e praticar a beneficência, aqueles que se voltam para ti. E o Senhor tem nos chamado a largarmos as práticas que não são boas e a irmos para os teus pés, a irmos para a tua presença e a aprender de ti, que é humilde e manso, e que nos ensina em amor. E todas as coisas sim cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Todas as coisas, Senhor, cooperam para trabalhar no nosso coração, para nos ensinar a tua vontade, para nos tornar mais parecidos com o Senhor. Nos purifica, Senhor. Vem, Senhor, com o teu fogo. Senhor, nós não podemos acender fogo estranho, tentar trazer um avivamento com as nossas próprias mãos, não. É quando nós nos convertemos a Ti e nos rendemos e prostramos o nosso coração, prostramos, Senhor, os nossos joelhos e declaramos que só o Senhor pode fazer essa obra. Declaramos que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. É quando nós declaramos as nossas faltas, as nossas fraquezas, os nossos pecados e dizemos: Senhor, sem Ti eu não consigo. Me purifica, nos purifica, Senhor Jesus. Senhor, nos purifica. Adorna a tua igreja, prepara a tua igreja, Espírito Santo, para entregar ao noivo, a Jesus Cristo. Adorna-nos, Senhor, nos prepara para a tua volta, Senhor. Que nenhum dos seus se perca. Aqueles que estão, Senhor, como ovelhas perdidas, que o Senhor venha trazê-las de volta. Oh, Pai, a tua palavra, Senhor, nos diz, e o Senhor me fez lembrar agora, que o Senhor, quando vai resgatar a ovelha, quebra a perninha, para ela não fugir mais. Que o Senhor envolve a atadura, que o Senhor trata a ferida e traz de volta. Que o Senhor traz de volta. E eu te peço, Pai, traz de volta aqueles que se perderam. Resgata as ovelhas que são tuas. As ovelhas que estão em outro aprisco, mas que são tuas. Resgata, Senhor, traz de volta. E que essa palavra, Senhor, possa encontrar aqueles que o Senhor quer. Eu creio, Pai, que essa mensagem o Senhor entregará àqueles que o Senhor quer.
Em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Nos transforma, nos salva, nos purifica, nos cura, cura as feridas, Senhor. E que tudo coopere para o nosso bem. Todas as coisas, Senhor, que nos tragam para Ti, para os Teus braços de amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Só o Senhor é santo, santo, santo. Deus é bom? Não pense que Deus não é bom. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Até o mal que vem sobre nós coopera para o bem. Até o mal que vem sobre nós é Deus nos chamando para a presença dEle. Eu digo por experiência própria, porque no passado eu me afastei de Deus e eu fiquei alguns anos longe da presença do Senhor. Tinha o temor no meu coração, mas não o buscava mais, não orava mais, não ia mais ter comunhão com os irmãos na igreja. Comecei a pecar, porque quando nos afastamos de Deus, a gente começa a pecar com mais frequência, mesmo tendo temor ao Senhor. E não é esse o desejo de Deus para você e para nenhum de nós. Não era esse o desejo de Deus para minha vida naquele tempo. E Deus, cheio de amor, foi me buscar de volta para Ele. E aí eu tive que ter a perninha quebrada. Não fisicamente a minha perna, mas uma expressão de comparação como se fosse uma parábola. Eu tive que ter ali uma ferida que Deus fez, mas que Ele mesmo sarou. Ele mesmo tratou, Ele mesmo curou. Porque se não fosse isso, eu não voltaria para Deus. Se não fosse isso, eu não seria traga de volta para Ele. Eu continuaria indo para um caminho de perdição e de morte. E não era esse o plano de Deus para mim. E não é esse o plano de Deus para você. Então, deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus te trazer para mais perto dele, porque Ele te ama. Jesus Cristo te ama. O Pai eterno te ama. E Ele enviou Jesus para te buscar, para te salvar, porque só o Senhor purifica. E o Senhor diz: vem como estás. Vem como estás. O Senhor me trouxe como eu estava. E aí Ele começou a me tratar, a me limpar, a me justificar. O Senhor diz: vem como estás, porque não é na tua força, é pelo meu Espírito. Quando você abre o teu coração para Deus entrar no teu coração, Ele te entrega o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te direcionando, o Espírito Santo vai te dando força. Não é pela tua força, mas é pelo Espírito de Deus. Amém? Essa é a mensagem. Fica na paz de Cristo, que Deus te abençoe e abençoe a tua semana, que te guarde e te livre de todo mal, que todo dardo inflamado, todo pensamento contrário que o inimigo tenta te colocar, fazendo você pensar que não é digno da presença de Deus. Deus diz: vem a mim. Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Se convertam a mim. Venham a mim, porque sou humilde e manso e os ensinarei. Vá para os braços do Senhor. Ele te chama hoje. Não rejeite a voz do Senhor. Fica na paz de Cristo. Compartilhe a mensagem. Sempre digo agora, compartilhe. Não tenha vergonha de anunciar a palavra, de anunciar Cristo, de anunciar o amor de Deus. Compartilhe a mensagem, aqueles que Deus te direcionar. Compartilhe a mensagem nas suas redes sociais para alcançar cada vez mais e mais vidas em nome de Jesus. Isso eu tô falando não só sobre os vídeos que eu coloco, mas aqueles que
você vê que Deus está falando. Você vê que a pessoa está ali anunciando a verdade. Cristo Jesus é a verdade. Cristo Jesus é a mensagem. Então compartilhe, multiplique, semeie a palavra de Deus. Lance sementes na terra, porque com certeza a palavra de Deus não volta vazia e ela vai encontrar uma boa terra. E ela vai encontrar uma pessoa que precisa ouvir a mensagem. Então, seja um colaborador do reino de Deus. Em nome de Jesus, fica na paz. Tchau.